E agora imaginando a final, né? Corinthians na final, espera por Fluminense ou Vasco, por enquanto, decisão nos pênaltis, o jogo segue 2-2 no agregado. Flávio, o Corinthians seria favorito contra Fluminense, contra Vasco ou contra qualquer um desses adversários? Você acha que o jogo seria mais equilibrado? Dá para ter essa margem de favoritismo na final para algum dos lados? E aí, claro, analisando os dois possíveis, né, finalistas aí, Fluminense ou Vasco, Flávio. Se a gente pegar o recorte do Campeonato Brasileiro, claro que o Fluminense é um adversário pior, porque foi mais regular e tal. Mas o favorito era o Cruzeiro, né? Já foi. Sim. Quem faria a diferença? Todo mundo falou unanimemente que o favorito para conquistar a Copa do Brasil era o Cruzeiro. O Cruzeiro já foi. Como são só 2 jogos, eu acho que não dá para apontar nenhum tipo de favoritismo de lado nenhum. E tanto faz ser Vasco ou ser Fluminense. Eu acho que nesse momento... Aí já entra um pouco, o Ivan pode falar melhor que qualquer um de nós. Às vezes a decisão não é realmente ser o melhor, é ser aquele que encara melhor a coisa, que pega melhor a coisa, que se fecha mais, tem um pouquinho mais de sorte. É por aí. Agora, se você olhar tecnicamente, claro que o Fluminense é o favorito. O Fluminense, depois da saída do Cruzeiro, o Fluminense é o melhor time dos 3, né? Mas sabe nem se vai passar de hoje do Vasco. Sim. E tem o fator casa ali, né? Que o Corinthians começa em casa e define fora, né? Não sei se bom. Isso... O Corinthians ganhou onde? Tese na minha tese, o Corinthians ganhou onde? Fora. O Cruzeiro ganhou onde? Fora. Fora é melhor, pô, pra você ganhar. Então, nessa avaliação, o Corinthians melhor leva pro Corinthians. vantagem. Eu acho. A torcida hoje foi muito claro isso. Quando fez 2-0, tá todo mundo quietinho. Levanta a bandeirinha, isso aqui. Quando fez o gol, aí não precisa, pô. Os caras perdem mais em casa do que fora, esse tipo de decisão. Pode ver. Eu acho que o Corinthians leva vantagem. Faz o primeiro jogo aqui, seja lá com quem for, vai pro Maracanã, franco atirador. Só não pode perder em casa, assim, de muito, né? Como o Cruzeiro. O Cruzeiro perde em casa, mas perdeu de 1-0 e consegue reverter, né? Faz 2-0, depois toma 2-1. E aí, Bruno, imaginando uma final aí de Corinthians contra Fluminense ou Vasco, você também vai por essa linha do Flávio, de que é jogo equilibrado mesmo? As duas partidas, né? O Corinthians começa em casa e decide fora o último jogo. Sim, acho que é equilibrado, sim. Não acho que tenha uma diferença tão grande entre os 3. Aí é questão de detalhe. No Brasileiro, o Fluminense foi melhor, foi 5º colocado, o Corinthians foi 13º, o Vasco foi 14º, o Cruzeiro foi 3º. Aí é muito questão de dar certo, de encaixar um time, de manter uma base, de ter um calendário um pouco menos pesado ou mais pesado. São detalhes que eu falo muito isso e vou falar de novo. Assim, fora o Flamengo e o Palmeiras, tem um grupão muito parecido. E os 4 semifinalistas estão nesse grupão. Nesse ano, o Cruzeiro conseguiu ser mais regular no Campeonato Brasileiro e ficou na 3ª posição. Mas o Cruzeiro, não dá para ter a certeza que no ano que vem o Cruzeiro vai estar bem como esteve esse ano. Ano que vem o Cruzeiro joga uma Libertadores, por exemplo, que há muito tempo ele não joga desde 2019. Como o Cruzeiro vai levar isso? Um ano com Libertadores, com Copa do Brasil, com Campeonato Brasileiro? Vai mexer no elenco? Vai reforçar? Não vai? A gente terminou ano passado com o Botafogo ganhando as 2 principais competições e o time que foi campeão com o Botafogo já não existe mais há algum tempo. Logo no início do ano já saiu o Luiz Henrique, já saiu o Almada, depois saiu o Igor Jesus, aí saiu o John, saiu o Gregory, foi sendo desmontado aquele time, não dá pra saber. Quem consegue manter a regularidade é o Flamengo e o Palmeiras, eles não vão ganhar sempre, às vezes ganha outro, o Botafogo ganhou, o Atlético Mineiro ganhou, na Copa do Brasil muda mais até o campeão, na Libertadores o Fluminense e o Botafogo ganharam recentemente, mas o resto é muito o detalhe, assim, como eu citei Fortaleza e Inter, ano passado foi 4º e 5º. Esse ano um caiu, o outro ficou em 16º. E pode acontecer de time... Dá para garantir que o Mirassol ano que vem vai fazer uma grande campanha? A princípio, quando começar o Brasileiro do ano que vem, o Mirassol, o primeiro objetivo é o mesmo desse ano. Somar os pontos para não cair. Depois, se der para sonhar com coisa mais alta, ok. Então, eu não acho que os times são tão estáveis assim para ter um favoritismo, ainda mais em mata-mata. Acho que eles são muito parecidos. Eu adoraria entrevistar o presidente da Federação Pernambucana antes do Brasileiro do ano que vem. O que o senhor acha e tal? Como é que é? Mas não é verdade. Porque ali... Só que é o seguinte, né? O que ele falou naquele momento, a gente olhou assim, mas ele não estava tão errado no papel, na teoria. Na prática, a coisa não funcionou. Que ele foi falar de uma forma muito, como é que fala?
assim... Muito pejorativo, ele deu uma menosprezada. Foi nada. E sem ter o time... E sem ter a certeza que o time dele seria competitivo, né? E os times de Pernambuco não vêm bem há um tempo, né? Ele deu um baita no azar, né? Porque nem o prefeito de Mirassol, que é um benemérito lá do clube, imaginava que fizesse essa espetacular campanha. E eles deu mal que os outros 2 clubes do estado, o Santa Cruz sobe para a Série C e o Náutico sobe para B. E o time da Série A faz o esporte que faz uma das piores campanhas da história. A pior campanha, né? Só perdendo pro América de Natal. Chapecoense de 2021. Chapecoense empatando com o América. E foi a pior da história de um time nordestino. O América caiu depois de umas 4 rodadas. 4 rodadas já tava... Pô, negócio de maluco, nunca vi coisa igual. Terrível. E aí, Vamp, 50-50 nessa possível final aí do Corinthians contra Fluminense ou Vasco, ou o Corinthians pode ser favorito contra algum desses clubes, na sua opinião? Não, acho que é tudo muito equilibrado, né? Você vê que a gente está falando do Corinthians e Copa do Brasil, mas não vamos esquecer que no Brasileiro foi muito mal. O Vasco foi muito mal. Se você pegasse aí mesmo os favoritos, pela temporada, que foram bem no Campeonato Nacional, Cruzeiro e Fluminense. Né? Então, quer dizer, o Corinthians sobressai sobre o Cruzeiro. Foram 4 jogos na temporada, aquela goleada no Brasileiro. E o jogo até no Campeonato Brasileiro aqui, o Corinthians jogou bem contra o Cruzeiro aqui. O jogo de volta lá que o Corinthians é goleado. No confronto da Copa do Brasil, muito equilíbrio. O Cruzeiro fez um primeiro tempo muito bom hoje, mas o Corinthians tirou proveito daquela vitória lá e poderia ter, até hoje, não ter levado para os pênaltis pelo segundo tempo que fez. Verdade. E agora, né, Flávio, o pessoal tá lembrando você de que com essa classificação do Corinthians, ele pode chegar à Libertadores, né? Caso seja campeão ali da Copa do Brasil. Ficaria já com essa vaga garantida. Entretenimento assim, garantido. E se fosse em 2026, né? Aí já estaria, né? Porque daí ia o campeão e o vice, né? Se isso realmente for aprovado, né? Verdade. Se for aprovada... Já foi. Eu acho errado, viu? Você acha errado? Não. Gostou não? Nem como pré? Não, eu acho que o vice poderia pegar uma pré. Então, isso ainda tem... Vai defender, pode acontecer. Isso pode acontecer. O vice pegar uma pré, porque você vai pegar clubes que entram depois na Copa do Brasil... Pô, o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. 38 rodadas. Os jogos são muito mais difíceis. Quer dizer, o 4º colocado, o 5º colocado de um brasileiro é igual a ser vice da Copa do Brasil? Não existe isso. Uma pré... Deve ser pré. Uma pré direto, não, pô. Falta a definição, né? Tá uma certo pré, que tudo vai ter bem. A vaga, só falta definir se vai ser direto. Eu sei que quer valorizar a Copa do Brasil, que paga bem, mas o vice-campeão da Copa do Brasil, se igualar ao 6º do Campeonato Brasileiro, eu não acho igual esse equilíbrio. Mas também assim, por exemplo, o 8º colocado do Brasileiro também vai para a pré-Libertadores. Então, justo. Você acha justo? Não, porque abriu vaga pra caramba. Então é justo, mas assim... mas aí não iria, né? Você pegar o 5º colocado, vamos supor que o time do Brasil ganha a Libertadores. Não ganha a Libertadores, vai ter que ir pelo, né, Bruno? Pelo ranking. Aí eu sou o 5º no Campeonato Nacional, faço 38 partidas... E alguns clubes entram depois da Copa do Brasil, né? Sim. E equivale ao mesmo poder de 38 jogos ida e volta. Eu acho muito mais pegado. Eu acho que o vice até tudo bem. Fazer uma pré-Libertadores. Ano que vem, um time da Série A, para chegar à final, né? Que já chegar à final já basta. Para chegar à final da Copa do Brasil, ele vai precisar de 8 jogos. Porque ele entra uma fase antes das oitavas. Todos os times da Série A, nesse novo formato, né? Com a mudança do calendário, eles entram uma fase antes das oitavas. Então eles vão jogar uma fase antes, 2 jogos. Oitavas, 2. Quartas, 2. Semifinal, 2. 8 jogos, eles chegam na final e a final vai ser um jogo só, né? Então em 9 jogos ele pode ser campeão, mas para chegar na final e já garantir uma vaga na Libertadores são 8 jogos. Então é mais fácil ser segundo em 8 jogos do que quinto ou sexto em 38, né? Tem razão, Vamp. Tem razão. É muita coisa. Então aí vai ter essa possibilidade, né? E falta só a definição, mas provavelmente é para Libertadores mesmo, né? Não se sabe. Não tá definido. A CBF divulgou que vai ter uma vaga para o vice da Copa do Brasil, que vão discutir no conselho técnico ali se vai entrar na pré. Ou seja, o Chaldi vai resolver e vai comunicar. Essa é a discussão do conselho técnico. Ou quem está fazendo isso por ele, né? E as outras discussões são essas talvez diminuir o número de estrangeiros, e tem clubes que estão reivindicando, e isso também vai ser discutido, se o rebaixamento muda de 4 para 3 rebaixados.
Até foi o Red Bull Bragantino que sugeriu. Palhaçada. Alguns times defendem isso, outros não. Também vai ser discutido isso aí. Pode mudar de 4 para 3 rebaixados. Isso começou com o presidente do Santos, né? Quando o Santos estava ameaçado, ele já deu entrevista. Ele deu uma entrevista. O Luxemburgo defende essa tese há muito tempo. O Luxemburgo acha que é muito 4 rebaixados. Eu acho que pelo nível dos times, se tiver mais rebaixados, é mais correto. No máximo, eu faria esse quarto aí que eles vão livrar, fazer um playoff com o quarto colocado da segunda divisão. Porque realmente este ano, se o Santos cair, seria injusto. Se o Inter cair, seria injusto. Nós estamos falando em 6. O próprio Vasco, a queda que ele teve, o Corinthians, os caras merecem cair. O Vasco perdeu 19 jogos. Pois é. Perdeu metade dos jogos. E quer diminuir o número. É a história do vou tirar o sofá da cama, do quarto. Então, conserta os times. A verdade é que eles estão vendo que tem muito time grande que está sendo ameaçado todo ano e eles querem evitar isso. Porque eu vejo isso. Começou com o presidente do Santos lá atrás, né? Uns 2, 3 meses mais ou menos, quando o Santos estava, enfim, brigando. Agora tem também outro ponto, né? A gente falou do Internacional. O Inter se salvou por conta de uma vitória contra o Ceará, né? Aquela vitória contra o Ceará foi fundamental, né? E ainda jogou com a mais boa parte do jogo. A expulsão foi justa do jogador do Ceará, mas ali foi a salvação. Senão o Inter teria caído, né? Se tivesse empatado ou perdido aquele jogo. O jogo foi decisivo. O Ceará caiu. Não sabia naquela hora, mas foi. O fair play financeiro ajuda mais do que esse tipo de... Isso aí é penduricalho. Isso aí é querer... Isso aí não é você dá o peixe, você não ensina a pescar. Seguindo o que Jesus falava, com o fair play financeiro, se ele for levado a sério, você vai obrigar o cara a fazer a coisa direito. E um pequeno detalhezinho que é importante a gente lembrar. O Corinthians pode ser campeão da Copa do Brasil, no mínimo será vice, e graças a Deus não foi permitido que ele fizesse mais bobagem e se endividasse mais. Teve o transfer ban. Não fez diferença nenhuma. As porcarias que ele ia comprar ia aumentar, porque ia comprar. Se endividar mais. Então, ia se endividar mais, comprar mais tranqueira, no desespero ia fazer mais ainda isso. Graças a Deus ele teve o transfer ban, que salvou o Corinthians de aumentar ainda mais a dívida. E não fez a menor diferença. Não fez a menor semana diferença. O São Paulo fez um acordo com o Nicão e vai pagar o que deve o Nicão até 2028. 8 milhões e 800. O jogador que não jogou. E que a gente já sabia. Quando ele foi contratado, eu falei, fez besteira. Lembro. Você sabe que é besteira. Quando o Gabigol fez, a gente falou, é besteira. Quando veio o Dudu, a gente sabe que vai ser que a coisa vai dar errado. Então, é ótimo. Devia ter um transfer ban pelo menos umas 3 vezes por ano em cada time, para evitar que contrate. Porque olha o que os caras fazem. E bate de desespero, vai fazendo mais porcaria. Felizmente, o Corinthians correu o transfer ban para contratar o Vitinho, lembra? Que diferença o Vitinho está fazendo no elenco do Corinthians? Nenhuma. Não está fazendo diferença nenhuma. Tudo que vai acontecer ou não aconteceu, o Vitinho não fez diferença. Poderia ter economizado o Vitinho se tivesse a sorte de ter o transfer ban antes. Flávio Prado, não tem como falar desse Corinthians na final sem citar o técnico Dorival Júnior, que na temporada teve muitos problemas físicos, médicos, né, dos principais jogadores, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Nessa reta final ele contou um pouco mais com esses jogadores, ainda assim com alguma dificuldade, como hoje, por exemplo, o Garro, no jogo de ida também, né, entrando com o decorrer da partida. E também vale destacar essa sequência do Dorival nos torneios de mata-mata, né? Com o Flamengo, campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil em 22. Depois ele vai para o São Paulo em 23, é campeão da Copa do Brasil, não sendo o favorito, porque enfrentou o Flamengo na final em 23. E agora com o Corinthians avança para a final, eliminando o que era o time favorito, o Cruzeiro, Flávio. Bom, ele está se especializando nisso, até por circunstâncias. Quando ele chegou no Flamengo, o Flamengo já estava muito distante no Campeonato Brasileiro, já não dava para fazer muita coisa. O que ele fez? Vamos trabalhar então uma Copa. E no caso do São Paulo e do Corinthians, ele detectou também que era impossível ganhar o Campeonato Brasileiro. Então ele vai para tentar ganhar uma competição de mata-mata e salvar o ano. E tem feito com capacidade. A gente vê um Corinthians completamente diferente nesse tipo de competição do Corinthians que disputa o campeonato regular. O Corinthians ele foi melhor que o Cruzeiro. Ninguém poderia imaginar isso. Durante o campeonato todo, o Cruzeiro foi muito superior. O Cruzeiro chegou a brigar, né, em algum momento, até fazer conta para disputar o título com Palmeiras e Flamengo. O Corinthians não tinha condição de fazer isso, por falta de elenco, por falta de estrutura, uma série de situações. Mas no mata-mata dava. Então ele
meio que se preservou, olhando lá para não correr risco de rebaixamento, e jogou tudo numa competição onde o Corinthians podia chegar, porque é uma competição onde você decide no detalhe, onde você decide em 1 ou 2 jogos, como foi o caso hoje. Poderia ter sido eliminado, mas conseguiu nos pênaltis passar. Então, mérito ao Dorival, que está pegando normalmente situações adversas e está salvando temporada. Você ganhar um campeonato, uma Copa do Brasil, com esses times, aí um desses times é o Flamengo, mas o Flamengo numa situação onde já não tinha mais condição de disputar o Brasileiro, e ganhar com o São Paulo. Você falou do ganho do Flamengo, ganhou do Palmeiras também, naquela oportunidade. O São Paulo eliminou os 2. Sim, verdade. E agora chega com o Corinthians também nessa situação e consegue fazer um trabalho competente. Então, realmente, está de parabéns, Dorival. E o nosso, como é que você fala, venezuelano português, não foi melhor que o Dorival nem 1 minuto. Será que ele fica no Brasil? Ele estava revoltado? Pelo amor de Deus, se ele sair, como nós vamos fazer com o nosso futebol? Pô? O que a gente faz da vida? Ainda sobre Dorival, agora com o Bruno, depois com o Vamp, ele que não é eliminado da Copa do Brasil desde 2016. Ele está em uma sequência de 18 classificações seguidas, tendo chegado agora à 3ª final seguida dele, né? 22, 23 e 25. Porque em 24 ele não estava em nenhum clube, né? Atuou pela seleção e não estava em nenhum clube jogando a Copa do Brasil. Bruno Prado, Dorival Júnior, mais uma vez chegando na final da Copa do Brasil e com esses números, hein? Não é eliminado da Copa do Brasil desde 2016. Quase 10 anos, né? Sim, ele vai muito bem nessa competição. Se ele ganhar, vai ser a 4ª dele por 4 clubes diferentes, que ele ganhou com o Santos em 2010, lá atrás, com o Neymar e Ganso jovens ali, com o Robinho voltando ao Santos, o André, Wesley, né, o Arouca, era aquele time do Santos que foi campeão. Alexandro estava também, hoje no Flamengo, era reserva do Léo, mas estava no elenco. Na final com o Vitória, o Alexandro foi titular, que o Léo estava machucado. Então seria a 4ª Copa do Brasil do Dorival Júnior por 4 clubes diferentes. Ele é um dos bons técnicos brasileiros que tem. É um cara que já conquistou Libertadores, Copa do Brasil 3, né? Pode conquistar a 4ª. Ele ainda não tem um título brasileiro, é um título que falta no currículo dele. Já foi vice, né? Já foi vice com o Santos, já foi vice com o Flamengo, mas ele não tem ainda um título do Campeonato Brasileiro. E dirigiu a seleção brasileira, não foi uma boa passagem pela seleção, mas é um cara que já passou aí por praticamente todos os clubes grandes do país. Aqui em São Paulo trabalhou nos 4, só não tinha trabalhado no Corinthians. Lá no Rio só não trabalhou no Botafogo, trabalhou nos 2 de Minas. No Rio Grande do Sul, no Inter, no Grêmio ele não trabalhou. Trabalhou no Atlético Paranaense, no Fortaleza, no Sport, em Ceará. Então, um cara que já é muito rodado, muito experiente. E tá aí no Corinthians, pegar a maioria dos jogos, regularidade, o time dele jogou mais mal do que bem, pegando todas as competições. Mas aí eu acho que é uma coisa mais do Corinthians do que dele. Claro que tem participação dele também, tanto na vitória quanto na derrota, o técnico tem a sua participação. Mas hoje é difícil ter uma regularidade com o Corinthians. Mas nos mata-matas, o Corinthians tem ido bem nos últimos anos. Na Copa do Brasil a gente falou o retrospecto, mas chegou em 2 semifinais de Sul-Americana também, recentemente. O Corinthians ganhou o Paulista esse ano. Tem ido bem nos mata-matas e o Dorival tá aí, mais uma vez, ele no mata-mata com o Corinthians, né? São 2, tanto o técnico quanto o clube, nos mata-matas tem ido bem nos últimos anos. Vamp, Dorival Júnior tem contrato com o Corinthians até o final do ano que vem. E agora, nessa temporada, faz um campeonato brasileiro ruim, mas aí tem todo o contexto que nós colocamos aqui. Mas na Copa do Brasil pode ser campeão. A verdade é essa mesmo, o campeonato brasileiro é horrível do Corinthians, né? O Dorival, mas na Copa do Brasil, esses 2 jogos diante do Cruzeiro, principalmente o primeiro tempo lá em Minas e hoje o segundo tempo, né, o Corinthians jogou bola. Dá para fazer melhor. Acho que dá para fazer melhor também no Campeonato Brasileiro. Terminar ali entre os 7 primeiro, não terminar na colocação que terminou. O Santos que beirou ali quase o campeonato todo, zona de rebaixamento, ultrapassou o Corinthians na última rodada. Tudo bem. O Corinthians poupou contra o Juventude, visando as semifinais. Mas não tem só as semifinais, teve uma temporada de 38 jogos dentro do Campeonato Brasileiro que não foi bem, né? Jogou muito bem o jogo lá em Minas. Hoje o primeiro tempo horrível, o segundo tempo foi o Corinthians, né? Com jogadores de qualidade que tem, foi para cima, perdeu, foi para os pênaltis, mas poderia no jogo do segundo tempo tranquilamente ter empatado o jogo com 2 bolas na trave.
Sobre o Dorival Júnior, Flávio, ele chega na seleção brasileira, faz um trabalho ruim, mas assim, ele, com esses números todos aí, títulos importantes na Libertadores, Copa do Brasil, só não tem brasileiro, passou aí por diversos clubes brasileiros. Hoje você coloca ele ali num patamar de, digamos assim, elite de técnicos no futebol brasileiro? Com certeza, né? Com esse currículo, né? Sim, por tudo que ele já fez. E a gente precisa lembrar que, sim, o final do trabalho dele na seleção não foi legal, mas ele começou muito bem. Ele começou ganhando da Inglaterra e empatando com a Espanha, não foi isso? Foi. Quer dizer, ele começou muito bem. E depois a coisa desandou e tal. Aí já também começou a crescer aquela imagem do Ancelotti e tal. Sim, ele é um técnico respeitado. Ele tem espaço em qualquer time do futebol brasileiro. Qualquer time do futebol brasileiro, com certeza absoluta. Você acha que ele foi, digamos assim, ele vai para a seleção e acaba, digamos assim, em alguns momentos, né, em algumas análises... o pessoal falando, ele não tem esse tamanho para a seleção brasileira. Você acha que teve essa injustiça também com ele na seleção brasileira depois da... Não sei se foi demissão, né? Que ele tinha contrato, foi demissão. Da demissão na seleção brasileira? Essa assim, se ele não tivesse tamanho, ele não ganhava da Inglaterra, não empatava com a Espanha. O problema é que começou a perder, a coisa começou a desandar. Até o Tite fala que o Tite não foi bem na seleção brasileira. O trabalho do Tite na seleção brasileira foi ótimo, ótimo. Durante as duas competições. Agora, não ganhou, né? Vai fazer o quê? Se o Ancelotti perder a Copa, ele vai virar um mané também, viu? Vamos dizer que não era tudo isso. Pode ter certeza. Não é tudo isso, não. Era por causa do Real Madrid. Pode ter certeza. Se ele não for campeão, se o Brasil perder nos pênaltis no último jogo, o Ancelotti não é tudo isso que estão falando. O Ancelotti é sim tudo isso que estão falando. Bruno Prado. Sim, quanto a avaliação de trabalho na seleção, os que chegam à Copa, a avaliação é essa mesmo, assim, se o Brasil perder a Copa, vão falar que o Ancelotti é um enganador, que não sei o quê, que não que ganhou porque estava em time forte, time rico, essas coisas. O Dorival, ele pegou um momento de muita turbulência na seleção brasileira, na CBF. Ele nunca foi o técnico favorito do presidente que estava lá na época, que era o Edinaldo Rodrigues. Desde o início, desde o pós-Copa do Catar, o Edinaldo queria trazer o Carlo Ancelotti. Ele tentou, não conseguiu. Aí o Ancelotti renova com o Real Madrid num momento em que o Edinaldo estava afastado da presidência. Depois ele consegue retomar e depois é afastado de novo e aí não volta mais. Só que quando o Ancelotti renova com o Real Madrid, é quando o Edinaldo está afastado. Aí o Fernando Diniz estava lá de interino. E aí quando ele volta para o poder, ele já não tinha o Ancelotti pelo menos para aquele momento, aí ele resolve trazer o Dorival e tira o Diniz, que vinha de 3 derrotas. O Dorival vinha de um título de Copa do Brasil com o São Paulo, então estava em alta. Só que acho que tanto o Diniz, o Ramon e o Diniz oficialmente eram interinos mesmo. Mas o Dorival também era interino na prática. Apesar de, na teoria, ter sido contratado como técnico efetivado, ele era interino. O Edinaldo queria o Carlo Ancelotti. E acabou conseguindo trazer e foi uma grande contratação. Então ele pegou um período ali que eu acho que ele não tinha a segurança de que ele ia permanecer e talvez tenha sido visto mesmo pelo próprio presidente, pela opinião pública, talvez até pelos próprios jogadores, como um cara que estava ali de passagem. Então isso atrapalhou. De fato, a seleção jogou bem em poucos momentos com ele. Acho que na Copa América ele teve uma boa oportunidade ali de trabalhar mais tempo que o normal de seleção com os atletas e não conseguiu uma evolução. Algumas lesões, em nenhum momento ele teve Neymar, o Militão também ficou machucado um bom tempo, o Vinícius teve alguns jogos que foi cortado, ele não conseguiu encontrar um time em nenhum momento e acabou caindo, né? E a campanha do Tite também, nas eliminatórias, né? Sempre vão falar da Copa e sempre a Copa é o objetivo final, mas a campanha do Tite nas eliminatórias deixou todo mundo meio mal acostumado. Todo mundo achando que eliminatória é só você jogar e passar por cima de todo mundo e se perder é um absurdo. E não é assim. Nós temos aqui do lado um cara que participou de uma campanha de 6 derrotas de eliminatória que depois foi campeão do mundo. Essa seleção também perdeu 6 jogos e fez menos pontos que aquela do Vamp, que depois foi pentacampeã. Então a eliminatória, o normal é você perder bastante fora de casa. O normal é você ir lá no Uruguai e ter jogo duro em Montevidéu, ir lá em Assunção e ter jogo duro. E na altitude em Quito, cada vez vai ficando mais duro. É isso, o que o Tite fez em eliminatórias foi fora do normal, foi muito fora da curva. E aí o Diniz, quando cai, ele cai perdendo por Uruguai em Montevidéu, para Colômbia em Barranquilla e um jogo para Argentina no Maracanã. Ok, perder as 3 é ruim, mas se pegar isoladamente cada jogo não tem nenhum absurdo. Você perder para Uruguai e Colômbia fora e perder para Argentina. E para você, Ramp, para fechar esse assunto, Dorival Júnior, que em algumas críticas ali ele chega embaixo no Corinthians depois do trabalho na seleção brasileira.
Demora, né? Demora. Tem aquele negócio de transferban também, não pode. Ele pega o plantel, não pode contratar ninguém. Eu acho que o Corinthians, mesmo sendo campeão da Copa do Brasil, chegando à final e ser campeão, tem que fazer uma reformulação no plantel. Plantel muito desequilibrado. Você vê que não tem um lateral direito, reserva pro Mateuzinho. Não é reserva, é o titular. Já do lado esquerdo tinha 5. Né, com aquele equatoriano que foi embora, que nem chegou a jogar. Palácios, não se machucou logo. Tinha Palácio, o Hugo, Bidon e o Angelelli, né? Quer dizer, um centroavante, tudo bem, o Guinegão tá surgindo aí na divisão de base, mas o Alberto quando não joga. O Romero já tem muito tempo lá. Mais um meia. Acho que oscila muito, tem muitos volantes, muitos jogadores de meio campo, tanto que as opções dele sempre, quando é para mudar, sempre é nos volantes. Hoje entrou o Ranieri e o Garro, mas normalmente entra sempre volante. Entra Charles, entra Ranieri quando não joga, sai Carrillo, sai Martínez, tem o Rian, né? Rian. O próprio Bidon, um volante meia também. Então tem assim. E aí tem transferban, tem tudo, ele vai se virando com o que tem, mas mesmo assim ainda dá para fazer uma campanha melhor no Brasileiro.